João, e essa história dos celulares aí, João? Sucupira agora, João? 2 policiais militares do Distrito Federal que respondem junto ao Supremo Tribunal Federal por suposta omissão durante o 8 de janeiro informaram à corte que alguns itens pessoais apreendidos não foram restituídos. O tenente Rafael Martins e o coronel Paulo José, ambos da Polícia Militar do Distrito Federal, tiveram os pertences pessoais devolvidos pela Polícia Federal, mas sentiram falta de celulares e laptops. Em um ofício encaminhado à PF, o STF pede que o órgão se manifeste acerca da localização dos itens. Todos os aparelhos eletrônicos foram apreendidos durante as investigações da suposta omissão da cúpula da PMDF diante dos atos de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, relator do processo que investiga esses policiais militares, pediu que a PF se manifeste sobre a localização dos itens citados pelos réus. Moraes também pediu que a PGR se manifeste sobre o sumiço desses eletrônicos. Mais ou menos como se estivesse tudo bem. Não, só perdemos os celulares que foram apreendidos e tal. Walter e Olavo, eu vou contar uma história aqui. E eu, como jornalista, tenho a prerrogativa de guardar o sigilo da fonte. Eu fui abordado, tempos atrás, talvez um ano, por uma investigada do 8 de janeiro. Crime que ela cometeu, segundo estes, enviou um recurso para o financiamento de um ônibus que chegou atrasado em Brasília, chegou na noite do 8 em Brasília. Essa mulher teve a vida devassada, passaporte apreendido, contas bloqueadas, bens bloqueados, enfim. É uma daquelas que deve hoje 30 milhões. Esses absurdos, né? E ela me contou um detalhe que me chamou muito a atenção. E ela falou assim, olha, eu só precisava te contar, porque um dia a justiça será feita. Walter e Olavo, atenção para o que eu vou contar. Pitoli, no meu quarto, eu tinha um cofre pequeno, mas era um cofre. E nesse cofre eu guardava as joias da minha avó e da minha mãe, uma senhora de aproximadamente 60 e 70 anos, ok? Então eu imagino que mãe e vó já falecidas. Aí eles pediram para abrir o cofre. E eu disse, olha, no cofre só tem joias da minha mãe e da minha avó. Não satisfeitos, eles pegaram o cofre, levaram para a garagem da minha casa e com um maçarico abriram o cofre. Abriram o cofre e, de fato, ali dentro só haviam as joias guardadas da avó e da mãe. O que a surpreendeu, e ela fez questão de vir contar, é que os policiais federais que foram para busca e apreensão de celular, passaporte, computador, também levaram as joias. Também levaram as joias. E o que ela me disse? Pitoli, eu fui roubado pela polícia. Eu fui roubada pela polícia. A polícia se dispõe à minha casa. Foram respeitosos, ela disse, aquele 6 da manhã, computador, celular, passaporte, dinheiro que eu tinha em casa. Ela disse que eu tinha dinheiro, ela disse, né? Tinha dinheiro em casa. Mas o que me assustou foi eu dizer, aí só tem joias da minha mãe e da minha avó. Maçarico, abriram o cofre e levaram as joias. Ela jamais verá novamente essas joias. Porque essas joias não faziam parte do busca e apreensão do quê? Para quê? Por que eu estou contando isso? Nós estamos vivendo um momento no Brasil, não é simplesmente um perder celular, um perder notebook. Nós estamos falando de provas, nós estamos falando de algo ainda muito mais sensível. Agora, e no meio disso tudo, o que se perdeu, o que foi levado, né, pela Polícia Federal, agentes da Polícia Federal, desses brasileiros que hoje têm passaporte retido, conta bloqueada, bens bloqueados, a vida devassada. E agora, essa notícia que o João traz, parece qualquer coisa. Não, quer explicações. Não, isso pode reverter todo o cenário. Isso pode mudar o jogo. É que a gente não está num país sério. Então eles vão tratar, tipo, perderam o celular da turma.
Peraí, as joias levadas dessa mulher e o notebook do... Entendeu, Olavo? Nós, aparentemente, eles vão tentar desmontar a importância, ou diminuir a importância de uma notícia como essa, Olavo. Dois pontos importantes também. O primeiro ponto é a fragilidade do sistema. Perder celulares apreendidos, utilizados como prova, segundo consta na imprensa. Assim, que seriedade isso transmite? A perda não só dos aparelhos, mas também da credibilidade, né? Se perde a credibilidade. Agora, a busca de culpados, 5 dias, aí, enfim, a busca dos culpados ocorrerá, baterá na ponta, talvez num vigia, numa pessoa simples, numa pessoa, enfim. A falha, ponto 1, é do sistema. É um sistema que perde esses equipamentos e perde junto sua credibilidade. Segundo o Pitoli colocou, o Walter, muito mais competente do que eu para comentar, é a questão da cadeia de custódia dessas provas a refletir no próprio processo. Agora, Walter, ao mesmo tempo me chama a atenção, em uma das notícias que veiculadas, como se a gente tivesse em Brasis, colocando o nome no plural, em Brasis distintos, a Polícia Federal, mais ou menos assim, tá tudo bem, não fui eu que perdi, quem perdeu foi o Gonê, quem perdeu foi a PGR. Eu não tô, é mais ou menos assim, ó, não tem uma relação a ponto de falar assim, ó, o Brasil, a Justiça Brasileira, a Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal agora estão empenhados em encontrar. Não! A notícia me diz, pelo menos foi o que eu vi, a notícia me diz assim, mas a Polícia Federal está tranquila, porque já estava de posse da PGR. Ou seja, dane-se, né? A PGR que se vire. E eu vou dizer para você, eu quero que todo mundo se lasque aí, hein? Alguém vai ter que pagar essa conta. Não vai achar que eu estou querendo fazer cafuné na PGR, cafuné na PF. Não quero. O problema é deles. Eles sabem o que eles fizeram. Agora, eu estou falando do ponto de vista institucional, dessa relação, desse Brasil, que tem uma Polícia Federal, pelo menos foi a notícia que eu li, que diz o seguinte, olha, a Polícia Federal não tem responsabilidade sobre isso. É problema da PGR? Não. Esse é um problema do Brasil. Quem é que vai ressarcir? E outra, não é simplesmente um aparelho telefônico. Não é simplesmente um notebook, Walter. Eu estou falando do trabalho do cidadão, de uma história que estava sendo contada ali dentro, com fotos e arquivos, enfim. Nós vamos muito além disso. E da questão processual, o quão fica fragilizado tudo isso, essa narrativa, essa mentira que eles estão contando pra gente, Walter. Primeiro, agradecer o Olavo aí, porque é fruto da generosidade que é a característica dele, dizer que eu estou mais qualificado do que ele para comentar esse assunto. Não é verdade. Deixar aqui o meu protesto e o meu agradecimento ao mesmo tempo. Pitoli, essa prova é essencial para a acusação. Né? Essa prova é a materialidade da acusação. Esses celulares, eles foram apreendidos exatamente por isso, e, portanto, eles tinham que permanecer disponíveis o tempo inteiro, até para que se pudesse, num determinado momento, a defesa pedir uma perícia nos celulares, né? Fazer uma contraprova nos celulares. Então, se essa prova desapareceu, seja lá por culpa de quem, essa prova é inválida. Essa prova é nula. Se essa prova é a prova sobre a qual se baseia toda a acusação, deveria, se vivêssemos tempos normais, acabar a acusação. Porque não tem mais materialidade, Olavo. Cadê a prova? Então, a prova é uma coisa que se tirou de lá e se colocou, e aí tem fé pública de um determinado perito e acabou. Isso de novo, assim, volta a ser inquisição. E o que mais... A primeira... Eu quero dizer o seguinte, no que transformaram as nossas instituições, hein, gente? A nossa Polícia Federal, que nos deu tanto orgulho sempre se submeter a isso. Né? A gente lembra que das coisas de combater corrupção e agora se transformar numa polícia política, né? numa Gestapo, numa Stasi, né, na polícia lá do Stalin. Por favor, reajam a esse tipo de coisa. Isso não é condizente com a dignidade dessa instituição. Quantas instituições mais essa
essa noite escura há de destruir, exterminar, colocar por terra as nossas Forças Armadas, a dignidade e a esperança que nós tínhamos. Veja aquela inquirição da semana passada, um general, né, levar um cala-boca daquele jeito, o outro preso até hoje. Quantas instituições mais, o nosso Ministério Público, se sujeitando a esse tipo de acusação. Isso sempre, para mim, reforma uma coisa que já falei, reitera uma coisa que já falei aqui, a necessidade de uma revisão constitucional ou de uma nova Constituição. O próprio Aldo Rebelo, vou insistir no nome dele, porque ele disse isso. Olha, foi feita ali no pior momento possível, que foi na saída do período militar. O Golbery falava isso da sístole e da diástole. Nós criamos uma forma assim de reforçar certas instituições civis que hoje, infelizmente, é forçoso que se diga, se voltaram contra a democracia, falando em nome da democracia, Pitoli. E, por último, essa senhora, o seguinte, é o retrato desse arbítrio, porque ela deveria estar acompanhada de um advogado quando aconteceu isso. Deveria se dar o direito a essa pessoa disso. Aí chega a Polícia Federal lá, bate na porta, tá bem, o senhor pode entrar, tem mandado, mas só um minutinho. Eu vou ligar aqui para o meu advogado para ele acompanhar. 2, vamos fazer a abertura aqui, vamos documentar essa abertura. Vamos fazer um termo de apreensão aqui, o advogado junto, faz o termo de apreensão. Aí leva as coisas. Porque agora, na verdade, nós deveríamos saber quem é o delegado que estava lá acompanhando essa medida judicial. Porque tem que cobrar desse agente público, ele tem responsabilidade. Onde é que está o termo de apreensão dessas joias? Onde é que elas foram parar? Então, essa senhora tem o direito de saber isso, mas é o que nós estamos vendo, não tem mais direito, porque dependendo da posição política que se tenha, a pessoa ou pode falar o que quiser e defender crime, defender tráfico e carregar fuzil, ou a pessoa pode dizer que simplesmente não quer um governo de corruptos. Se a pessoa disser que não quer um governo de corruptos, a pessoa, no Brasil de hoje, vai para a cadeia.